tudo bem com vocês? Eu assisti um filme no Netflix muito interessante. Eu gostei, eu queria compartilhar com vocês. Foi versão aos 40, minha melhor versão aos 40. Porque tá em inglês, então assim, eu entendi assim, versão aos 40, ou minha melhor versão aos 40. Que é a história de uma dramaturga negra, que ela está com problemas individuais. Ela acabou de... A mãe dela faleceu recentemente e ela está muito triste por causa disso. E também ela está meio chateada com a profissão dela, que ela não está conseguindo escrever, que ela não está conseguindo dar um up na carreira dela de dramaturga. E porque justamente ela quer fazer, como ela é uma artista negra e ela quer fazer personagens não estereotipados, que já são bem batidos nos filmes, teatros, cinema, televisão, sobre o negro, sempre voltado para a violência, para drogas, para a gravidez na adolescência. Então ela quer fazer um outro tipo, um outro olhar, de personagens negros. Foi isso que eu entendi. E só que ela está meio assim chateada porque ela não consegue muito espaço para produzir o que ela quer fazer. Aí ela resolve cantar rap como forma de tentar buscar uma melhor versão dela aos 40, porque ela está com quase 40 e ela queria melhorar, que ela está achando a vida dela muito estagnada. E ela já vai fazer 40 anos, então ela procura um outro meio de se expressar. Aí, depois que eu assisti o filme, eu comecei a pensar sobre isso, de como a liberdade do artista, que muitas vezes ele precisa abdicar um pouco da sua liberdade de criação para poder ter financiamento, patrocínio, para ele conseguir produzir a sua obra de arte, ou sua, que pode ser tanto teatro, como pode ser uma exposição, como pode ser um filme, enfim. E você sempre observa isso, tem vários filmes que falam sobre isso também, alguns, e também da história também humana. Você sempre vê que o artista, muitas vezes, ele precisa fazer andar assim, se equilibrar um pouco e fazer concessões para conseguir viver da tua arte. E aí o engraçado que você vê até filmes, você vê até livros que são revolucionários de uma certa maneira, que criticam até o sistema, eles também precisam de merchants, produtores e tal, para justamente serem inseridos no mercado, porque senão eles vão cair no ostracismo. Então é uma coisa muito complexo isso, porque você vai percebendo que essa questão da liberdade, se você vive num sistema capitalismo e vive nesse paradigma, você tem que sobreviver, As contas vão vindo. E aí, poxa, um exemplo, se você faz um livro ou você escreve um roteiro e aí a pessoa que está te bancando, digamos assim, fala para você mexer nisso, mexer naquilo,
de uma certa maneira você vai mexer, porque você precisa, né? Porque você precisa colocar, você precisa materializar a sua produção artística, né? Porque também tem pessoas que dependem de você, que trabalham com você, e você precisa botar para roda, né? Assim, não, vamos. E aí é muito interessante esse filme, que ele é engraçado, tem cenas muito engraçadas, é, tem irônicas, né? Tem uma cena que eu achei engraçada, que foi o seguinte. Ele estava, a dramaturga, a protagonista, né? Ela estava fazendo uma leitura de diálogos, né, dos personagens, e aí a atriz negra estava lendo o seu diálogo, e ela estava falando tudo errado, com problema de concordância. E aí a atriz questionou: poxa, por que só eu que estou falando errado e com concordância errada? Né? O cara que está fazendo meu marido, o ator, não fala tudo certo. E a outra atriz, né, branca, está falando tudo certo, porque só eu estou falando errado. E aí ela disse assim, ela tentou justificar falando que a atriz é das antigas, né? Assim, então ela fala errado como forma de tradição e tal. Deu uma justificativa assim, meio sem sentido, né? Para justamente continuar a peça, mas a dramaturga ela estava insatisfeita, né? E ela sempre estava em questionamento. Poxa, será que é válido eu continuar fazendo essa peça? Porque essa peça não é mais minha, porque tem muita gente mexendo nessa peça, né? Então, assim, é um dilema que eu acho que muitos artistas eles sofrem, né? Porque pra, porque para justamente sobreviver eles precisam deixar de lado um pouco seus valores e tal, e vamos embora, vamos que vamos. E o filme mostra isso, e é por isso que eu queria falar com vocês, né? Porque é uma reflexão interessante de até quando realmente nós somos livres, essa questão da liberdade. Porque eu sei que tem gente que... Eu estou fugindo um pouco do assunto, mas é porque esse filme me fez pensar sobre isso, né? Porque, na verdade, é o seguinte, se você faz outros paradigmas, não, eu não quero viver nesse sistema, e sai, agora, como você vai ser livre, mas se você vive nesse sistema, é muito complicado. Eu sei de casos de pessoas que até moraram na rua, ficavam fazendo qualquer coisa para sobreviver, porque não queriam viver nesse sistema. Capitalismo, classe média, né? Ficaram sem conforto nenhum, mas conseguiram construir outros paradigmas. Mas, assim, quando a pessoa não constrói outros paradigmas e ela vive nesse sistema, é muito difícil ela conseguir a liberdade plena. Então, de repente, um artista vai fazer alguma produção, vai fazer alguma coisa, ele precisa também, às vezes, fazer, né, assim, deixar de mão algumas coisas, relevar, né, relevar, assim, ceder para justamente conseguir concretizar os seus projetos. Bem, foi essa reflexão que eu comecei a pensar né, depois que eu assisti esse filme. Tem a questão racial também, né, que o filme aborda de uma maneira bem irônica, bem engraçada, mas assim, eu não queria me aprofundar muito porque não é meu lugar de fala. Acho que talvez uma artista negra tenha mais propriedade para falar, né? Justamente essa questão de
de fazer personagens que não sejam tão estereotipados, né? E que tenham outros olhares, né? Sobre as pessoas, sobre elas mesmas, né? E os seus comuns, né? Que vivem na questão do preconceito, do racismo, enfim. Então, vale a pena assistir esse filme. Ele é engraçado, tem cenas tristes, mas, ao mesmo tempo, tem cenas irônicas. A, a protagonista é muito engraçada, é muito irônica, ela tem umas tiradas assim, bem boladas, e vale a pena assistir, porque mesmo que o filme aborde questões assim complexas, sobre, né, racismo, sobre essa questão da liberdade do artista, ele faz com bom humor e uma coisa assim mais leve. É isso, gente. Fui.